menor medo do Vasco. O Vasco não faz nenhum mal pro Botafogo. Minhas mãos estão suando. Ai, tá chegando, família. Tá chegando, é quinta-feira. Ô, meu Vascão. A gente precisa disso, meu Vascão. Olha a minha situação. Olha a situação deles. A gente precisa disso. A gente precisa passar na quinta. Pelo amor de Deus! Família, nem vou falar aqui com vocês no momento que estou gravando esse vídeo. Vamos explicar aqui, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, é 9h30 da noite, terça-feira. Mas eu estou na dúvida se eu vou postar esse vídeo ainda nesta terça, para encerrar, né? Ou eu vou postar já na quarta-feira, às 7. Por quê? Jogo aberto aqui com vocês, né? A galera acompanha, vê as notícias, não tem muita coisa, né, pra gente resenhar. Então, já que eu já gravei 2 vídeos nessa terça-feira, tô pensando em postar esse, né, só amanhã, no caso, às 7 da manhã, beleza? Tô aqui me explicando, mas tem muita resenha nesse vídeo. O Vasco que anunciou de forma oficial os 2 jogadores, né, pra base, um paraguaio e um jogador da Venezuela. Quero puxar uma resenha aqui com vocês também sobre o Garré, um jogador que eu tenho esperança, ainda que vai render com a camisa do Vasco. Claro, a gente precisa pontuar se de fato o Diniz gosta do perfil, gosta do estilo, porque também não adianta nada, né? Se não gostar, aí tem que zarpar, desculpa o tapa. E claro, vamos falar aqui também sobre o Jair. Sinceramente, eu tava já esperando. Eu tava assim, pô, será que não vai acontecer nada com o Jair? E claramente ele dá uma banda ali no Daronco e tem uma resenha nesse sentido. E claro, vamos falar muito aqui do jogo de quinta-feira, mais uma vez trazendo um botafoguense. Ele cria conteúdo pro Lance. E aí ele vem com essa teoria aqui: Vasco? Eu não tenho medo do Vasco. Eu tenho medo do Botafogo, porque o Botafogo contra o RB Bragantino deu aula, mas contra a LDU, a tragédia. Essa teoria te pega, família? Me pega? Lá ele? É nós, hein? E quero trazer aqui também um torcedor do esporte. Esse entende, hein? Nuno? Esse entende. Como eu disse, chega aí que tem muita resenha, mas antes, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta, hype o vídeo para fortalecer o nosso trabalho e rapidamente falar aqui, né, da parceira do canal, que é a Golcase. E se liga só, cara, eu preciso comemorar um título, essa capinha aqui me emociona tanto aqui, Thiagão e a filha dele, tem aqui também o Thiagão de boné, claro que você pode botar o seu nome aqui, né, e olha só, é muita qualidade, família vascaína. Mais uma vez, treinei no dia de hoje, pretendo treinar nessa quarta também, caso eu poste o vídeo, né, de manhã aí, perfeito. Isso aqui tem muita qualidade, vale muito a pena. Papo reto, vale muito a pena. Mais 1h30 de treino, água gelada, muito gelada. Então, nosso cupom tá aqui, Família Vasco, QR Code também, e eu vou ver se eu deixo o site aqui no primeiro comentário fixado, fechou? Vamos resenhar, tá na tela pra vocês, família. O Vasco da Gama oficializou a contratação do volante paraguaio Bryan Grance e do atacante, poxa, ele não é atacante não, hein? Cara. Venezuelano Santos Torrealba, ambos de 18 anos. Bryan Grance chega ao Gigante da Colina por empréstimo de 1 ano junto ao Olímpia e Santos Torrealba chega ao Cruz Maltino em definitivo com um contrato válido por 1 ano. Os 2 jogadores vão reforçar o time sub-20 no Carioca e na Copa do Brasil da categoria. Tá aí. Poxa, eu só não sei aqui se esse jogador é atacante, tá? Eu acho que ele é volante. Pelo menos foi a informação inicial. É aguardar, né, família? Isso aqui são contratações, claro, visando o futuro. Não acho que esses jogadores vão ter oportunidades aí, por exemplo, já em 2026. A gente nem sabe se vão ficar no Vasco, né? A realidade é essa. Vão ter que se provar aí a todo momento. Até porque a gente está falando aqui de um sub-20 forte, né? Um time qualificado, que faz boas campanhas nos campeonatos, da categoria, né? Pegando aí, por exemplo, o nosso rival que foi campeão aí, nem sei que resenha é essa, que campeonato é esse, né? Sobre o Barcelona, o Vasco tem 9 jogos, né? Porrando eles direto. Então, para você ver que o nosso time sub-20 é muito forte. Então, vão ter que se provar aqui, mostrar o talento deles para permanecer no Vasco e futuramente, claro, figurar aí no profissional. Mas a gente tem que dar um voto de confiança, porque eu entendo que já é parte do trabalho do Admar Lopes. Tem muita gente que fala, não sei o que diretoria merda, contratando, molecada, não sei o que, tem que ser profissional. Sim,
até concordo com você. Mas lembra lá atrás, quando o Alexandre Matos chegou no Vasco? Eu, pelo menos, eu acho que muita gente colocou essa expectativa, né? Claro, visando o profissional, porque é um cara vitorioso no futebol brasileiro, mas organizar a casa, né, em relação à base também. Ele mudou ali o panorama da base do Palmeiras e hoje é o que é aí, ó. Né? Consegue vender bons jogadores. O Estevão não era do Cruzeiro, cara? Não tem uma resenha dessa aí? Me corrijam aí se eu estiver errado. Então, assim, tem que ter uma base forte, né? Um projeto sólido ali. Para você vender, para alguns jogadores ajudarem no profissional, e aí sim você vai conseguindo, né, acelerar aí esse processo de reestruturação do Vasco. Então a base tem um papel fundamental. Então a gente tem que acreditar nesse trabalho, porque com certeza o Admar Lopes está envolvido nele. Seguindo aqui a nossa resenha, queria comentar com vocês essa foto que eu estava vendo aqui do Renato Valença. Ele é fisioterapeuta esportivo. Tá aqui também gerenciamento da saúde e performance de atletas mundiais, tá aí. E aí eu tava vendo essa foto aqui com o Garré, né? O Garré presenteou ele ali com uma camisa do Vasco recentemente. Cara, eu acho que foi o Rodrigo Silvério lá do podcast Cruz Maltino que falou que o Garré perdeu o espaço, né? Porque ele tava trabalhando a parte física, uma questão de equilíbrio, não sei, muscular. Eu não me recordo, mas é alguma coisa nesse sentido, né? Então ele tá fazendo aqui um trabalho por fora, né? Não somente no clube, eu acho que visando também essa parte física aí, né? Pra tá bem e poder performar. É um jogador, família, não sei se vocês concordam comigo, eu não acho ele ruim de bola, não acho que um cara assim que, pô, tipo um Jean da vida, que eu nem acho ruim, mas ele não tem encaixe no Vasco, ele é mole, ele é lento, o Vasco precisa de intensidade, de velocidade. Também não é o caso do Garré. Também não é o caso do Garré, não é um jogador muito rápido, não. Mas que eu acho que o argentino já teve aí uma boa passagem no Huracan, acho que foi, né? Pode fazer ali a função de meia armador e eu acho que dá caldo, cara. Eu acho, família. Posso estar errado, posso estar equivocado, mas eu acho que é um jogador pro Vasco trabalhar, sabe? Agora, se o Fernando Diniz não gosta, não sente segurança, de repente o cara também não demonstra ali nos treinos, aí não tem o que fazer, né? Porque teve também uma resenha um tempo atrás aí que ele estaria numa lista de jogadores que poderiam ser negociados, né? Mas é um jogador que eu acho que me parece ter a cabeça no lugar, né? Tá ali buscando esse trabalho fora do clube e vamos ver, né? De repente, em 2026, o Garré acaba ajudando. Esse ano eu acho que perdeu espaço. Esquece Garré nessa temporada, infelizmente, né? Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente destacar essa informação aqui do canal Atenção Vascaíno, está aí, ó. Há uma possibilidade grande de que a comissão de arbitragem entre com uma denúncia ao tribunal pedindo uma suspensão de até 180 dias para o volante Jair. O motivo, claro, foi a banda que ele deu ali no Daronco. E para ser sincero, eu não vou falar que eu tava esperando isso, não. Mas eu ficava aqui me questionando, cara. Eu falei, meu Deus, eles vão fazer nada, cara. Porque tá muito claro na imagem, né, que o Jair não fez aquilo sem querer. Ele foi... Cara, o Jair é muito doido. Essa foi boa, cara. Tá muito claro que ele bandou o cara mesmo. E graças a Deus ali o VAR me chamou também. Mas assim, vamos ver, né, o que vai acontecer. De repente, né, tem um entendimento ali que o Daronco acabou atrapalhando, né, a passagem dele para ele chegar no lance, aí o cara foi e penou, irmão. Penou. E aí não acontece nada. Que eu acho que basicamente ignorância, né? Essa galera aqui entender que o agrediu, alguma coisa nesse sentido, né? Pelo amor de Deus. Aí a gente fica, né, realmente pensando aquelas coisas, né, família vascaína. Jogasse no Flamengo, aconteceria isso? Dificilmente, né? A gente viu o que aconteceu aí, né, com o Bruno Henrique em relação aos outros jogadores. Depois a galera toda que foi punida aí voltou, agora pode atuar. Que loucura, né? E aí eu vejo um montão de flamenguista falando, isso é ignorante, a situação é totalmente diferente. Sim, beleza, né? Me parece realmente, eu não tô acompanhando muito isso aí não, né? Me parece ser realmente diferente, né? Ele comentou com o irmão, sei lá, não sei se... Eu tô falando aqui, mas sem saber. Me parece ser, pelos cortes que eu vi, tá? Mas a questão, e se o Bruno Henrique tivesse em outro time? Esse é o ponto. Esse é o grande ponto, né? Então, assim, vamos ver como é que vai ficar essa situação aí do Jair, mas no meu entendimento é esse, cara. O Daronco acabou atrapalhando a passagem dele ali no lance e ele pernou. Basicamente, é isso. Vamos lá, vamos chegar aqui na reta final do nosso vídeo pra gente trocar uma ideia, mais uma vez, sobre esse confronto aí de quinta-feira. Primeiro, gostaria de pontuar aqui com vocês, família. A Net Vasco, na verdade, postou isso aqui agora há pouco. Não sei se é uma matéria do GE, da ESPN, mas tá aqui, ó. Vasco só venceu 11-2
últimos 50 clássicos que disputou. Então assim, ontem eu levantei aqui uma teoria com vocês que passar desse jogo, não porque é o Botafogo, poderia ser qualquer time, eu vou comemorar da mesma forma. Contra o Atlético Paranaense no ano passado, fui pra rua, gritei, fiquei sem voz. Ah, meu Deus do céu, gritei pra caraca, berrei, banho de cerveja, deu merda. Eu vou fazer isso na quinta-feira, se Deus quiser, porque o Vasco vai passar. Mas é aquela resenha que eu falei com vocês, família. O Vasco precisa criar uma casca novamente, sabe? Essa galera, porque assim, eu defendo a saída de alguns atletas, já construíram aí muita... né, como é que fala? Já construíram aí alguns vexames, melhor dizendo, em relação a derrotas. É um time que visivelmente toma um gol, o adversário pressiona em algum momento do jogo, sente, né? Sente. Então passa por isso, sabe? Passar na quinta-feira é basicamente isso aí. É você começar a adquirir ali confiança. Eu sei que, pô, às vezes você pode até falar, Thiago, cada temporada é uma coisa, mas não, família, eu acho que esse tipo de jogo vai criando casca, confiança, você vai aprendendo a passar por situações como time, né, como instituição novamente. O Vasco precisa retomar essa grandeza, e é um jogo grande. É um jogo grande. O Vasco precisa retomar, quero dizer, é bom que fique claro aqui, que a galera gosta de, né, não entender aqui o que o Thiagão fala, mas precisa retomar essa grandeza dentro de campo, né? É o que eu quero dizer. E tá aí um jogo assim, que tá pedindo, cara, tá pedindo pro Vasco passar e começar a quebrar, né, esses recordes aqui negativos. Então tá aqui também, ó, a torcida do Botafogo esgota ingressos pela primeira vez no ano e jogo contra o Vasco deve ter recorde de público. Então assim, eu sei que não dá para comparar, né, os times, e a gente vai até debater sobre isso aqui daqui a pouco, né, Vasco e Botafogo, com essa resenha do torcedor aí do Botafogo, mas pegamos o Morumbi lotado lá com o Santos também, na casa de 50 e poucos mil, não, Engenhão não dá isso tudo, né, 30 alguma coisa, né, 37, 38, alguma coisa assim nesse sentido, eu acho. E pegamos o Santos e porramos. Então, assim, claro que o time do Santos não tem comparação com o do Botafogo hoje, porque é o que eu falo, o Botafogo é intenso, o Botafogo é forte fisicamente. E isso eu acho que dificulta muito o jogo do Vasco, se o Vasco não competir nessa intensidade. Mas eu tô confiante, cara. Tudo pode acontecer, eu sei, mas eu estou confiante que o Vasco vai passar aí para a próxima fase da Copa do Brasil. E aí, para finalizar aqui a nossa resenha, deixa eu trazer esse torcedor do esporte falando de determinado jogador do Vasco e logo depois o torcedor do Botafogo com essa teoria dele aí. Olha só. Aí tem jogador que passa desapercebido, cara. Nuno Moreira é um deles, esse jogador de 26 anos, que era lá do Casapia. O Vasco foi encontrar esse cara lá em Portugal. O cara passa desapercebido por muitos analistas, cara. Mas observe o futebol, eu tava vendo o jogo dele aqui contra o Sport, a qualidade, jogador que joga de cabeça erguida, inteligente. Por isso que quando eu falei que o Vasco não caía, na minha opinião, muita gente critica, você agora virou torcedor do Vasco? Não, cara, eu apenas analiso o futebol da maneira correta que tem que ser analisada, com imparcialidade. E visto a camisa do meu clube para mostrar que o cara pode fazer isso, né? Vestindo camisa de clube, puxando o saco de clube, vestindo a camisa feita muita gente faz aí, não. Eu apenas analiso futebol. Esse cara joga muita bola, junto com o meio de campo do Rian e Coutinho. Veja o meio de campo do Vasco. Aí tem um Ferretti lá na frente. E é um jogador, gente, de muita qualidade a ser observado. Apenas 26 anos, tá no auge da forma física. E esse cara ainda vai aparecer muito para o cenário futebolístico. Não tenho o menor medo do Vasco. O Vasco não faz nenhum mal pro Botafogo. Quinta-feira tem decisão na Copa do Brasil. Jogo de volta contra o Vasco. O primeiro jogo foi 1-1. Quinta-feira é dia da gente, se Deus quiser, avançar para as quartas de final. O que mais a gente teme? Por que a nossa semana de Botafoguense não tá sendo tranquila? A gente pensa nesse jogo todo dia, a gente tá vendo as notícias. Por quê? O nosso medo quinta-feira não é o Vasco. Não tem o menor medo do Vasco. O Vasco não faz nenhum mal pro Botafogo. O meu maior medo é o Botafogo. Qual futebol que o Botafogo vai apresentar na quinta-feira? É isso, cara. É isso, com todo respeito ao Vasco e tal, mas o Vasco não tem time para bater de frente com o Botafogo. Isso é fato. Agora, nessa oscilação que a gente vive, qual futebol que vai ser apresentado? Vai ser um futebol que ganha jogo? Vai ser aquele futebol bonito que a gente viu no último jogo contra o Red Bull Bragantino, Botafogo jogando bem, tocando bola? Ou vai ser aquele futebol horroroso que a gente viu contra a LDU, que a gente foi eliminado da Copa Libertadores? Eu não sei. E aí hoje o maior medo do torcedor botafoguense não são os adversários, amigo, é o próprio Botafogo. E isso tá fazendo a nossa semana ficar maluca. E quinta-feira tem o glorioso, separa o calmante, quinta-feira é dia de Newton Santos. Você entende, hein, torcedor do esporte? Entende muito de bola, porque o Nuno é diferente. Mas família, antes de falar do Nuno, tem 2 pontos aqui. Primeiro, tem 2 coisas que me fazem gargalhar nesse momento. É o lance do Nuno,
lá contra o Sport, que o cara tropeça, cai, levanta, cai de novo. Nuno acabou com o cara só com um gesto. Fingiu que ia com a perna esquerda, deu um tapa com a direita. Aconteceu isso tudo. Isso é coisa de um cara diferente. Vou falar que ele é gênio, porque gênio é o Coutinho. Mas é um cara diferente. E os torcedores do Flu-C, principalmente o Carlos, falando da SAF. Isso, né, tá me fazendo rir demais. Mas um outro ponto que ele fala aí, ele cita, é por isso que eu acho que o Vasco não cai. E um outro dia, eu coloquei aqui um corte de um torcedor do Ceará falando a mesma coisa, né? Que na visão dele, o Vasco não cai. O Vasco tem um time certinho e vai se recuperar na competição. Claro que a gente vive aí a expectativa do Cuesta, do Robert Renan, do Andrés Gomes, do França. Acho que o Thiago Mendes também não vai ser um cara que vai conseguir entregar alguma coisa esse ano pela condição física. Parte técnica não, ele sabe jogar. Agora, fisicamente falando, não sei. Tá muito abaixo, tá muito mole, né? Tá cansado demais. Parece até os Forza correndo, aí não cabe nesse momento. Mas você vê assim, família, hoje o vascaíno tá muito preocupado, né, com a situação do Vasco. Eu acho que o time do Vasco não deveria estar nessa situação. Algumas vezes aqui falo com vocês, né, sou mal criado, falo que esse é o time mais vagabundo da história do Vasco, porque tá com salário em dia, a estrutura tá melhorando, esse time, elenco, e principalmente time titular, tá? É o melhor desde 2012 e mesmo assim tá numa situação dessa aí. Né? Não deveria. Não tem time pra estar na parte de cima da tabela. Não, mas ali na 10ª colocação, 11ª colocação, campeonato tranquilo, tem sim. Mas é muito erro, é muito fubá, sabe? E aí complica demais. Mas, assim, eu também acho que o Vasco não cai, mas a gente tem que comprovar isso, claro, dentro de campo, né? Em relação ao Nuno, cara, tô esperando muito também do Nuno nesse jogo. A gente sabe que tem um desgaste ali, porque ele vem numa sequência pegada aí, pesada, porque ele jogou lá no Casa Pia, né? Como o torcedor do esporte destacou, e claramente todo mundo vê, todo mundo enxerga que ele sente o jogo, ele cansa no jogo. Eu não sei se é o biotipo dele, isso aí mesmo, ou na temporada, né, de 2026, no ano que vem, a gente vai ver uma outra versão do Nuno nesse sentido. A gente vai ver ele aguentando mais, né, o ritmo de jogo, mas de repente é o perfil do cara, entendeu? Eu acho que não. Eu acho que em 2026, né, tendo tempo, né, um tempo de férias, mais adaptado também à questão do calendário, viagens, o Nuno vai estar mais pronto nesse sentido. Agora, tecnicamente, né, fico feliz por esse período aí que teve a data FIFA, pelo menos para os jogadores, né, isso é positivo, principalmente para ele, para tentar recuperar um pouco e aí tá bem, né, ali no jogo contra o Botafogo, porque tecnicamente é um jogador diferente e aí, né, ele bem, assim como o Coutinho, né, se você pegar as boas partidas do Vasco, aí o Verratti é um homem-gol, né, ele fez gols nessas partidas, quero dizer. Fortaleza, o Vasco jogou muito bem, Verratti fez gol. Contra o São Paulo, o Verratti fez gol. Outra partida, Santos, né, o Verratti não tava. Mas se você reparar, todas essas partidas sempre vai ter um Nuno e um Coutinho muito bem, principalmente contra São Paulo e Santos. Então, para passar do Botafogo, Nuno e Coutinho tem que performar no mais alto nível. Agora, família, pegando ali o gancho do Botafogo, eu sempre fui muito sincero aqui, né, não joguei aqui, e eu acho que todo mundo entende também dessa forma, que o Botafogo é o favorito. O Botafogo é favorito para classificar amanhã, mas eu tô confiante, né? Tudo pode acontecer. E acho sim que o Vasco tem time para passar do Botafogo. Esse é o ponto. Ah, mas Thiago, como assim? Não, o Botafogo tem um time melhor, mas o Vasco tem qualidade, o Vasco tem peças sim, para num dia, numa noite, dia 11, 9h30, lá no Newton Santos, passar, né? De repente, assim, pontos corridos, não tem como competir com os caras. Mas um jogo é esse. Claro, a gente poderia ter levado uma vantagem pra lá. Infelizmente não aconteceu, graças ao VAR, né? Então, assim, eu acho que o Vasco tem peças. E aí, família, eu tava vendo aqui a classificação, né, do Campeonato Brasileiro, e aí comprova, né? O Botafogo tá aqui, né? Eu acabei cortando aqui os pontos, né? Mas o Botafogo tem o quê? 35? É isso? Deixa eu ver se tá aqui. O Botafogo tem 35 pontos, né? O Vasco 22, é muita diferença, né? Não, o Botafogo tem, isso aí, 35 pontos. E aí eu tava vendo aqui o saldo de gols, né? O Botafogo tem 30 gols, assim como o Vasco. Só que o Botafogo tomou 17 gols e o Vasco tomou 31 gols. Então, acredito que é basicamente aquilo que a gente fala aqui, que o Vasco com bola é um time que sabe jogar, né? Tem ali a ideia do Diniz e consegue criar, consegue realmente ser produtivo, não em todas as partidas, é claro. Então, por isso que eu estou confiante. Agora, claro, a gente tem que fazer uma boa partida, né, defensivamente falando, sustentar, para que a gente possa passar na quinta-feira. Mas assim, eu fico aqui pensando, família, e avaliando, analisando aqui, jogador por jogador. Vou fazer aqui um cara a cara rápido e não vou pesar pro Vasco não, tá? Eu só quero dizer que, assim, o Botafogo é melhor, mas você vai ver que tem jogadores que a diferença é pouca. Não é assim que o Botafogo tem, tipo o ano passado.
passado. O nível que o Botafogo estava jogando no ano passado, que deu aquela porrada na gente lá, era difícil competir. Com o Luiz Henrique, com o Almada, Savarino em alto nível, Igor Jesus, entendeu? Todo mundo bem, difícil. Hoje eu não vejo assim. Mas vamos lá, ó. Neto e Léo Jardim. Sabe? Neto é bom goleiro. Cara, a carreira... Europa e tudo mais, mas a gente tem um grande goleiro. Defesa não dá pra comparar, infelizmente não dá pra comparar aqui. Lateral direito, tem tanta diferença assim? Eu até prefiro o PH. Lateral esquerdo, aqui tá o Marçal, tô mostrando aí pra vocês, mas é o Alex Telles. Pô, o Alex Telles é sim, melhor que o Lucas Piton, carreira, tudo, mas também, né, dá ali pra competir, não é um lateral horroroso, a gente tá falando de um cara que sabe jogar, que é o caso do Lucas Piton. Cabeça de área do Vasco deve ser Barros e Tietê. A deles, provavelmente, vai ser Nilton e Marlon Freitas, porque eu acho que o Danilo vai ficar fora. Marlon Freitas, nesse momento, é melhor que o Tietê. É melhor. Agora, Barros e Nilton, pô, o Nilton é um jovem jogador, tá crescendo agora no Botafogo. Não sei se é tão novo assim não, tá crescendo agora, e tá aparecendo agora, né? Começou a aparecer esse ano. E o Barros é uma jovem promessa. Você entende o que eu tô falando aqui? Aí vamos lá, Savarino e Coutinho. Em comparação, Savarino corre mais que o Coutinho, tem mais agilidade, mas tecnicamente falando, pelo amor de Deus. E no comando de ataque, né, provavelmente vai ser Jefinho, Santi Rodrigues e Arthur. No Vasco, Nuno, Ryan e Verratti. Cara, Botafogo é melhor? É. A classificação do Campeonato Brasileiro, infelizmente, mostra isso. Principalmente, eu falei sobre isso aqui ontem, defesa, opções e condicionamento físico. Essa é a diferença pra mim hoje. Porque se você avaliar tecnicamente, sim, o Vasco vai chegar, o Vasco pode chegar na quinta-feira e classificar. Tem o Nuno, tem o Ryan, tem o Coutinho. Eu acho que é muito melhor, por exemplo, do que foi contra o Galo, né? Esse time do Vasco é muito melhor do que a semifinal contra o Galo no ano passado. Entende? Eu acho que o Botafogo caiu em comparação... Acho não, tenho certeza que o Botafogo caiu, que ninguém aí é do nível do Almada, ninguém aí é do nível do Luiz Henrique. Então a confiança deles tá lá em cima, né? Estão... aí, achando que já passaram. Mas não acho que é por aí não, família. Não acho que seja por aí não. Eu, sinceramente, tô com muita esperança que vai dar Vasco. Mas muita esperança. Fui.